Senhor, meus irmãos, nós estamos de volta aí com a nossa matéria, amém? Tivemos duas terça-feiras que nós não tivemos aula, mas hoje nós retornamos, amém? E a matéria que nós vamos estudar durante esse mês tem como tema o cristão e a sociedade, amém? Questão de relacionamento, de vida. Pode se sentar. Então esse mês nós vamos tratar sobre esse assunto. Que queira ou não queira, nós vivemos numa sociedade. Estamos no mundo. O Senhor Jesus não tirou a gente do mundo, deixou aqui. Então nós temos que nos relacionar com as pessoas, independente de ser crente ou não ser crente, a gente está aqui no planeta e tem que procurar conviver com todo mundo, e sempre dando bom exemplo, é claro. Quem crê assim, diga amém. Então abra sua Bíblia comigo, em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2. Quem encontrou, diga amém. Vamos ficar de pé um pouquinho só para a gente ler? 1 Pedro capítulo 2, nós vamos ler do verso 11 ao 20, que diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei, quer ao superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, e temei a Deus, e honrai o Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Amém? Pode sentar, meus irmãos. Esta é a palavra do Senhor, que já por si própria fala sobre relações entre crentes e as pessoas do mundo que não são crentes, enfim. É a vontade de Deus que a gente saiba se comportar em toda situação, dando testemunho de que nós somos diferentes, que nós somos de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, diz assim: Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Olha como é séria a coisa. Deus não se agrada de quem faz coisas que não deve, lá fora, diante do mundo.
ou diante da própria igreja. Deus nos recomenda que nós devemos de nos portar de maneira que não cause escândalo em nenhum lugar. Que sejamos cristãos autênticos em qualquer momento, em qualquer lugar, em relacionamento com quer que seja. Porque às vezes a gente é crente, só no meio dos crentes. A gente é muito cristão, às vezes, dentro da igreja, da nossa comunidade. Mas muitas vezes lá fora não somos como deveríamos ser. Nos comportamos muitas vezes de maneira diferente. Por exemplo, tem pessoas que estão no meio lá fora, convivendo com outras pessoas, pode ser no trabalho, no lazer, na rua, encontra com um, encontra com outro, e às vezes, muitas vezes não se porta como um crente. Ele é uma pessoa que gosta de criticar, gosta de falar mal do governo, gosta de falar mal dos outros, gosta de fazer fofoca, não resiste uma rodinha de piadas, de brincadeiras. Ele se comporta de uma maneira que quem vê nem sabe se a pessoa é crente, porque ela não demonstra isso na maneira dela falar, dela viver. Fala às vezes muita gíria, sabe? E dentro da igreja não, daí ela se comporta direitinho, como crente, como cristão, tudo. E Deus não se agrada disso. Porque o que ele é aqui dentro, ele deve ser lá fora também. Ele deve ser santo em toda a sua maneira de ser, diz a palavra de Deus. Não só em algumas. Por isso que Deus fala, se porte de modo que não dê escândalo. Porque parece que não. Mas sempre haverá alguém lá fora que vai dizer, nossa, mas fulano não é crente? Nossa, mas como ele fala. A maneira como ele fala. Como ele é crítico, porque o mundo lá fora espera alguma diferença em nós, na maneira de viver, Às vezes a gente fala de testemunho, né, e julga que dar testemunho de Jesus Cristo é vir aqui à frente e falar, contar uma bênção. Olha, Jesus fez isso na minha vida, tal, não sei o que, a igreja glorifica, amém, é testemunho sim, mas não é bem esse testemunho que Deus quer o testemunho do exemplo de vida cristã, a maneira como você representa Jesus lá fora, comportamento, por isso que diz, se comporte do modo que não dê escândalo, que parece que não, gente, mas o mundo está de olho em nós, o mundo nos julga, espera de nós alguma diferença, porque o mundo não quer saber muito de conversa, não quer saber muito de palavras, ficar falando de Jesus, evangelizando, e papelzinho para cá, papelzinho para lá, e convite para a igreja. O mundo não quer saber muito disso, eles querem ver se realmente existe algo diferente em você, para que possa atraí-los realmente para a igreja, porque se eles não vêem diferença, eles não vêm, concordam comigo? Tem que se comportar de maneira adequada. Todo crente precisa dar testemunho de Cristo diante da sociedade, através da sua maneira de viver. Amém? Testemunhar é também reconhecer as autoridades lá fora. Porque toda autoridade foi dada por Deus. Toda. Ela existe porque Deus as colocou aqui no mundo para que mantesse a ordem aqui embaixo. E olha que a gente ora, né, toda vez que tem eleição, para que Deus abençoe quem for tomar aquele cargo, seja presidente ou seja prefeito. A igreja ora, tem esse hábito de orar, e precisamos orar. Mas quando você ora e o prefeito lá que é colocado não é aquele que você votou, aí você fica chateado. Mas quem disse que tinha que ser aquele que você votou? A Bíblia diz que é para você orar por eles. Agora, quem vai entrar lá é Deus que vai colocar. E Deus tem os seus propósitos.
Você sabe que tem governo ruim, governo opressor que vem, e a gente pensa, não, como é que Deus permitiu? Aí a gente condena o povo não sabe votar, o povo faz isso, faz isso. Não é bem assim. Existem governos que Deus coloca justamente para nos oprimir, para nos corrigir, para nos alertar a dependermos mais dele do que de governo. Tem todas essas coisas. Eu me lembro essa última eleição que tivemos de presidente aí, que o Lula entrou, o que entristeceu as igrejas por ele ter entrado. Não é possível que esse homem entrou, esse homem é terrorista, esse homem já foi preso. Como é que pode uma pessoa que foi presa ser presidente da República de novo? E fala, e fala, e fala, e fala. Como é que você acha que Deus vê isso? É a mesma coisa que falar, Senhor, eu sei que toda autoridade é o Senhor que coloca, mas como é que o Senhor foi colocar esse homem aí? Acho que o Senhor errou, deve ter tido alguma falha, aí não é possível. Não, e olha que eu orei porque o Lula não entrasse. E ele entrou. E a Bíblia diz que nós devemos reconhecer que toda autoridade foi dada por Deus. Amém? Todas elas foram levantadas por Deus, quer governantes do mundo, quer qualquer outro tipo de autoridade, é colocada por Deus. Até as mínimas autoridades. No emprego, aquele encarregado chato que você tem na sessão, que só perturba, respeite ele. E aceite ele como teu encarregado, porque até ele Deus colocou como encarregado naquele lugar. Porque toda autoridade, diz a Bíblia, é levantada por Deus. Toda ela. E ela é colocada justamente para punir os que fazem coisas erradas. Mas, porém, para o louvor daqueles que fazem a coisa certa. Você vê um empregado que trabalha bem, que produz, que não dá problema dentro da empresa, não falta em serviço, se precisa de hora extra, ele faz, ele está ali. Não tem como o chefe ficar pegando ao pé dele, não tem como o chefe ficar irritando ele, porque o chefe vê que ele é um bom sujeito, e se precisar ele ajuda. Mas aquele que é engraçadinho, só trabalha na frente do encarregado, o encarregado vira as costas, ele encosta e não está nem aí. Pensa que o encarregado não sabe, ele acaba sabendo e vai punir aquela pessoa. Aí não adianta falar encarregado chato, encarregado é ruim, não sei o quê, não gosto desse cara, não vou casar. Não adianta você fazer isso, porque ele está ali, porque ele foi levantado por Deus naquele lugar. Porque é toda autoridade. Não é só aquela alta que a gente pensa que é o presidente. Não. Qualquer líder é colocado por Deus. E a gente tem que respeitar, orar por eles. Esse é o papel do cristão, orar por todas as autoridades. E que coisa feia, né? A gente vê muitas vezes crente em rodinha, conversando sobre política e metendo pau nos governos, metendo pau no prefeito, metendo pau em todo mundo. Que é isso? Se é o mundo fazer isso, a gente ainda entende, porque mundo é mundo, mas cristão fazer isso? Que horrível, que exemplo mau. Abra comigo, Romanos capítulo 13. Gente do céu, como a gente precisa acordar para as coisas da vida. Como nós, crentes cristãos, somos acomodados em tudo. Se descuidar, a gente vira mundano. Por causa do comportamento. Mateus capítulo 13, quem achou, diga amém. Vamos ler do verso 1 ao 7, que diz assim. Romanos 13. Eu falei Mateus? Nossa, me perdoe então. Mas Mateus é gente boa também. Romanos capítulo 13, verso 1 diz assim. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Toda alma.
A recomendação não é só para crente, não, mas é para todos. Todas as almas estejam sujeitas às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Fim de papo. Não mexa com aquilo que é de Deus. Respeite aquilo que é de Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Jesus, tenha misericórdia de nós. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faça o bem e terás o louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Esse deve ser o nosso relacionamento com todas as autoridades, seja qual for. Portanto, respeite. Pare com esse negócio de falar mal dos outros, falar mal de governo. Tem gente que não concorda com nada que os governos fazem. Se cobra imposto, acha ruim. Eu era um desses que eu não gostava de negócio de imposto. Falei, que injustiça, a gente já tem uma dificuldade tremenda para conseguir comprar uma casinha. Quando a gente compra, a gente pensa que é da gente, e não é, porque tem esse tal de imposto que se eu não pagar, eles acabam tomando a minha casa. Então nunca vou ser dono de nada. E eu pensava assim, na minha ignorância. E demorou para mim aprender que aquilo que o governo faz é abençoado por Deus. E nos traz benefício, é que a gente é cego e não vê. Né? Eu comecei a observar outras coisas, no tempo que eu fazia estudo na teologia, lá eu aprendi que, olha os benefícios que você recebe quando você paga imposto. As ruas que são asfaltadas, a iluminação que tem nos postes, o caminhão de lixo que passa na porta da casa da gente, pegando o lixo todo dia. Aí eu comecei a pensar comigo, já pensou se não vem nenhum caminhão de lixo pegar o lixo, como é que fica? Onde você vai colocar o lixo? Imagina a imundícia que ficaria a cidade. As vacinas que a gente toma, que nos protege e é de graça. E uma infinidade de coisas que é feita justamente pelos governos. É o retorno dos impostos. Agora chama ruim de pagar imposto, mas não vê os benefícios que recebe. Eu sei que não concordo com tudo que o prefeito faz, ou que o governo faz. Tem coisa que eu sou contra também. Mas você tem que ver a maior parte do que você recebe e dar graças a Deus por isso. E abençoar os governos, orar por eles para que melhorem cada vez mais. Porque eles, governando cada vez melhor, nós vivemos cada vez melhor. Você sabe que muita coisa ruim acontece conosco porque nós não oramos pelos nossos governos. Não oramos por aqueles que dirigem a nação. E a Bíblia manda, orai por todas as autoridades, porque elas são colocadas por Deus, para que tenhais uma vida sossegada, quieta, em toda maneira de viver. E a igreja falha nessa hora, porque ela não ora muito por autoridade, não. Porque ela é contra tudo, contra tudo. Que Deus nos dê graça e nos ajude a viver melhor nessa área. Amém? Enquanto a obediência às leis humanas não envolve desobediência a Deus, então cumpre-nos submeter-nos a ela por amor a Cristo. Enquanto não envolve
questões de Deus, você deve obedecer tudo o que elas mandam você fazer. É o caso de Pedro lá, Pedro e Tiago lá que foram presos por causa de estar pregando no nome de Jesus. E aquelas autoridades da época falaram para eles: não pregue mais nesse nome de Jesus, para que não se suceda coisa pior a vocês, porque eles levaram uma surra dos magistrados por causa disso. E aí Pedro pegou e falou: nos importa mais ouvir a Deus do que ouvir a vós, porque eles já estavam abusando da autoridade, querendo ser mais do que Deus. Imagine impedir o que Deus estava ordenando a fazer. Então, nesse caso, quando interferir nas coisas de Deus, nós não temos obrigação mais de obedecer às autoridades. É claro que tudo com limite. Eu me lembro até hoje que quando eu me converti, nossa, eu fiquei doido por causa da Bíblia e tal. Eu lia, mas lia e relia e tal, não sei o quê, e gostava de evangelizar. Eu ia trabalhar na fábrica, eu levava o Novo Testamento, pequenininho, aquele cinzinha, e eu lia. Eu ia no banheiro, levava lá e lia. Toda vez que eu ia no banheiro, eu lia lá. E chegou uma hora, o chefe me chamou lá no escritório e me chamou a atenção. Escuta, rapaz, você é crente, eu sei que você é crente e tudo, respeito a sua religião, não tem nada a ver. Mas só que aqui dentro você tem que trabalhar e parar com isso. Porque você está deixando o seu serviço, a sua produção está caindo, porque você fica lendo no banheiro, porque eu já vi você lendo lá. Pode parar com isso aí. Aqui não é igreja, aqui é trabalho. Leia na sua casa, leia na igreja, não sei o que quiser, mas aqui você tem que trabalhar. Nossa, eu morri de vergonha quando ele falou isso. E eu não tive o que responder, porque era verdade. Aí que eu caí em si, Deus tratou no meu coração. Ei, não misture as coisas. Tem hora certa e lugar certo. Aqui você está para trabalhar. Nossa, nunca mais fiz isso. Aprendi a lição. Agora, eu não ia falar para ele: não, você está me proibindo de falar de Deus? Não, eu vou falar de Deus e não vou obedecer você, porque você está contra. Não, é loucura se eu fizer isso. Eu perco o emprego. Manda embora na hora. Porque eu estava realmente fazendo errado. Eu sou pago para trabalhar e não para fazer uma igreja dentro da fábrica. E parei com isso, mas parei mesmo. Não fiz mais isso. Então tudo tem hora certa, local certo, momento certo. E Deus prepara tudo, né? Então, sem exagero, né? Vamos trabalhar de acordo. Atos 4, verso 19. Atos 4, verso 19, diz assim: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir a voz antes do que a voz de Deus. Foi o que Pedro respondeu para as autoridades. Porque eles estavam pregando na rua, a rua é pública. Eles não estavam no trabalho fazendo isso. Estavam na rua, pregando o evangelho. E as autoridades quiseram proibir eles de pregarem sobre o nome de Jesus. Aí eles tinham razão. Epa, calma aí. Deus nos mandou fazer isso aí. E é mais importante obedecer Ele do que a vós. Ele é muito mais autoridade do que vocês. Vocês não podem também mandar assim, a torto e direito, do jeito que querem, não. Né? Aí tudo bem, tem cabimento. Agora o que eu fiz, não, o que eu fiz era besteira, tinha mais é que me xingar mesmo. Porque olha que coisa, pregando a palavra de Deus, se edificando na palavra de Deus e roubando o patrão na questão do horário. Que horário que era para mim trabalhar, eu estava roubando, estava lendo. Uma outras vezes lá também me chamaram a atenção, porque no horário de serviço, o patrão, o encarregado dava uma distraída, quando eu pegava, falava de Jesus para a pessoa que estava do meu lado. Falava um pouco, o chefe virava e eu começava a trabalhar de novo. Cara de pau. Eu pensava que ele não via, mas ele via. Me chamou a atenção de novo.
Já falei para você não ficar lendo mais do banheiro. Agora você fica pregando para os outros na hora de serviço? Fica falando de Bíblia na hora de serviço? Pode parar com isso aí. Poxa, eu fazia coisa de maneira errada, rapaz. Falta de sabedoria. E cada vez que me chamava a atenção, eu abaixava a cabeça com vergonha, mas eu reconhecia depois, nossa, errei de novo, pisei na bola de novo. Preciso melhorar. Aí não fiz mais isso. Ai, meu Deus, às vezes quer servir tanto a Deus que acaba fazendo besteira, né? Mas é assim, queridos, todo crente, queira ou não queira, ele tem que se relacionar com a sociedade. Ele não conversa só com crente, mas ele conversa com todo mundo. E ele deve se portar sempre de uma maneira que não cause escândalo, mas que seja uma pessoa que demonstre na sua maneira de ser, uma pessoa respeitosa, uma pessoa que sabe falar, que sabe se colocar, uma pessoa que realmente deseja testemunhar a Jesus pelo seu modo de vida, seu exemplo de vida. Quem crê assim, diga amém. Por isso, amado, na questão de autoridades, como eu estava falando, elas foram instituídas por Deus, nunca esqueça disso. Ela foi colocada para julgar aqueles que praticam o mal e recompensar aqueles que fazem o bem, embora nem sempre isso aconteça, porque os homens são falhos. Muitas vezes as autoridades julgam mal os que são bons e julgam mal aqueles que são maus, fazendo o bem para eles. É o que acontece muito hoje, né? Quanta gente faz coisa errada, está preso, de repente é solto, é colocado fora, é colocado como inocente, e a gente sabe que não é, mas são os erros que muitas vezes as autoridades cometem, mas mesmo assim temos que orar por eles e abençoá-los, porque não pelo que eles são, pelo que eles fazem, mas pela autoridade que eles são investidos. Eles são investidos de autoridade e de poder, e temos que respeitar isso aí. Amém? Porque errar, quem não erra? O ser humano é falho. Quem está me entendendo, diga amém. Apesar dessas coisas, nós temos que orar. E uma das falhas pode ser justamente julgar errado, porque a gente sempre julga errado. Pensa que a gente julga certo, muitas vezes a gente julga errado. Não entende as coisas. Mas Deus nos chama a atenção nessa noite a respeito disso. Saber se colocar em todo o setor da sociedade e respeitando sempre, principalmente as nossas autoridades que estão sobre nós. Amém? Mas, amado, que tipo de relacionamento o crente deve ter com a sociedade? Ele deve se isolar da sociedade, a fim de manter-se afastado das influências más que vêm da sociedade? Ou ele deve se aproximar da sociedade para poder dar o testemunho de Cristo? É uma pergunta porque hoje tem muito crente que fala, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Não tenha contato com o mundo, você é de Deus. Você tem que estar aí na igreja, relacionar com pessoas da igreja, mas se afaste do mundo. Tem crente que é tão exagerado que ele não passa nem em frente de bar. Porque pecado, sei lá. Antigamente havia crentes que não compravam refrigerante que fosse em garrafa. Sabia? Porque ele julgava por ele, vai que essa garrafa tenha sido usada para colocar pinga ou cerveja. Aí a turma devolve o vasilhame, eles lavam e depois põe guaraná, mas só que ela já foi infectada. Ai, mas cada exagero bobo que existia. Tanto excesso de santidade que eles tinham de ver as coisas, que só tomar refrigerante se fosse garrafa PET, plástico, alguma coisa assim. Mas garrafa de vidro não. Exageros que cometiam por causa do mundo.
Mundo, falava em mundo, era demônio, era diabo, era todo mundo. Quem não era crente era do mundo, era do diabo, não podia ter contato com ele, não podia se contaminar. Era um exagero tremendo. Aí vem aquela pergunta: como é que deve se portar o cristão? Ele deve se afastar da sociedade para não ter as influências da sociedade, ou ele deve entrar na sociedade e dar a sua influência como cristão, tentando mudar o mundo? E nós sabemos que Deus quer isso, que a gente vá para o mundo, invada o mundo. Eu vejo assim que, eu sou do lado contrário, eu vejo assim que o testemunho, por que ela foi xeretar lá, sabendo que o problema é terrível e tal? Mas eu vejo o testemunho que ela deu. Ela não fez a mesma coisa que os outros fizeram, né? A Gretchen lá que fala que veio fazendo o maior reboliço lá em cima dela, e ela ali, bem vestida, bem comportada, ela mostrou que ela era cristã. Então, a questão é essa: testemunhar, né? Testemunhar. Quando a pessoa tem o intuito de testemunhar com a vida dela, com a maneira que ela se porta, e também falando de Jesus, dando a entender quem ela é, amém. Agora, se ela é uma pessoa que se participa desse meio, mas não abre a boca, não fala de Jesus, não dá o seu testemunho de vida, aí também fica estranho, porque tem muitos que participam desses meios do mundo, mas de boca fechada, e entra no embalo, entendeu? Dança também junto com aquelas músicas, tal, não sei o quê, aí não é muito razoável, não é esse tipo de testemunho que Deus quer. Aí vem aquela desculpa: eu me faço de tolo para ganhar os tolos, como diz Paulo, né? Aí outro vai fumar para ganhar o fumante, vai usar uma droga para ganhar o drogado, vai tomar um gole de pinga no bar para ganhar aquele que está bebendo ao lado. Não, você não pode fazer as coisas iguais, ou você tem que ser diferente em tudo. Então não pode confundir as coisas, né? Como muitos aí chega o carnaval e vai no carnaval, vai até com camiseta dizendo que eu sou de Cristo, eu sou não sei do que, dando aquela propaganda de evangélico, leva às vezes até folhetinho para dar para os outros, não sei o que, mas filho, quando você vê, você está sambando ali no meio, você está indo no embalo, porque não esqueça que você é carne. Você tem que andar no espírito, mas você é carne. Então, fuja da aparência do mal, né? Beleza? Ai, meu Deus do céu. Mas então, amados, a gente não pode confundir as coisas. Se isolar do mundo é errado, porque o próprio Jesus falou, quando ele veio à terra, ele se apresentou dizendo que ele era a luz do mundo e o sal da terra.
Mas depois, numa determinada hora que já estava se aproximando dele voltar para o Pai, ele falou para os apóstolos: agora vocês serão a luz do mundo e o sal da terra. Ei, Jesus mencionou o mundo, vocês vão ser a luz do mundo, porque o mundo é trevas. E que sentido tem a luz ficar só onde tem luz? Ele tem que estar onde estão as trevas, porque daí funciona a luz. E ele fala ainda: lá fora, para que resplandeça as vossas obras e as pessoas glorifiquem a Deus pelas suas atitudes. É luz no mundo, então não pode isolar do mundo. Porque quem falou, vocês vão ser sal da terra, vocês têm que entrar lá e procurar dar sabor a esse mundo, e não ficar sendo arrogante, não ficar sendo chato, aquele crente xarope, que fica irritando todo mundo. Vocês têm que dar sabor, a sua palavra tem que ser a palavra agradável para as pessoas, eles têm que ver que você é diferente, e serem cativados pelo seu exemplo. Logo isolado do mundo, não pode, tem que estar lá. Como é que você vai evangelizar se não for no mundo? Como é que você vai falar de Jesus se não for no mundo? Evangelizar crente? Não dá, gente, não dá. Um cara que é cristão, chegou lá, tomando KGB, aí ele falou: Renatão, mas o cara que eu tomando, você vai beber? Eu falei assim: ó, ele é ele, eu sou eu. Aí chapou, pra quê? Chapou, bateram foto, filmaram, estavam no mato. Tá vendo? Como é que fica? Isso daí, lá na igreja, eu cheguei, na igreja não, irmão. Eu falei: pula fora. Não tem nada a ver. Só que na hora, pastor, depois que deixaram ele no chapadão, meteram o pau. Nossa. Fica um negócio ruim, gente. Precisa muito cuidado ao se relacionar com a sociedade, porque a sociedade tem os seus erros, tem as suas falhas, mas o crente tem que saber se portar nesse lugar, e dando testemunho de vida, não entrando na conversa, entrando na onda. Abra comigo, Evangelho de João, capítulo 17. Renato, leia para nós. João 17, verso 15. Isso. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Amém? Olha a oração que Jesus fez por nós, evangélicos hoje. Pai, eu peço-os, não que tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Então não é para deixar o mundo, não é para fugir do mundo, dar uma de santo, eu só fico na igreja, eu não vou no mundo, de jeito nenhum. Para com isso. O seu lugar é lá no mundo, é no meio da sociedade, testemunhando de Jesus pela sua vida exemplar, cativando as pessoas. E Jesus orou até por isso: Pai, não os tire do mundo de forma alguma. Se o mundo fosse do jeito que muitos crentes pensam, o mundo é podre, o mundo é o diabo que está mais contra. Eu sei de todas essas coisas, e é correto até o que falam, mas Deus não falou que ia tirar você do mundo. E Jesus até orou para que não tirasse. Ele falou: Pai, não tire, não, eles do mundo, apenas os livre do mal, da contaminação. Nós temos que influenciar o mundo. Agora, não deixar que o mundo nos influencie, sabemos disso, né? Hoje nós estamos vivendo uma época que a igreja não está mais influenciando o mundo, e pelo contrário, o mundo está influenciando a igreja, o mundo está entrando na igreja, tá? Através de todas as coisas, no vestir, no andar, no falar. Hoje todo mundo fala gíria, é incrível, né? Eu vejo muito crente falando: ô cara, ei cara, ô cara. Onde que está na Bíblia que você trata uma pessoa assim, ô cara, ô cara? Chama Deus de tu. Outros falam o cara lá de cima. Olha que linguajar. Hã?
chama Jesus de você, já não é mais Senhor. São linguagens que não são bíblicas, mas que veio da onde? Veio lá de fora. Por quê? Convive com a sociedade e pega o que a sociedade faz e traz para dentro da igreja. Coisa horrível, mas é assim que acontece. E a Bíblia diz que deveríamos ser santos em toda maneira de viver, ou seja, nem toda, até no falar. Cristão tem que ter língua santa, língua cristã. Pode ficar abrindo a boca falando bobagem. E aí, cara? É mel. O que é isso? É mel. Para com isso. Qual é a sua? Quantos crentes não vejo falar isso aí? Está amarrado. Não sei o que, essa é linguagem de crente até pentecostal, né? Está amarrado. Da onde que tirou essa linguagem? Está amarrado? Eu não vejo na Bíblia esse tipo de coisa. Queridos, temos que ser luz do mundo e sal do morro. Temos que dar sabor a essa salada que está lá fora, que está sem tempero nenhum, mas nunca deixar que ele nos tempere com as safadezas, com as coisas erradas que eles falam. Cuidado com o seu testemunho de vida. Que Deus nos ajude a nos aperfeiçoar. A gente está estudando e aprendendo para isso. Amém? Vamos parar por aqui. Terça-feira a gente continua novamente. Fiquem de pé.